Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos 1 a 16. Lemos assim, irmãos. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, isto é, 11ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são mau os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meus irmãos, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, e até os nossos dias, os incrédulos se queixam, eles reclamam de Deus, atribuindo injustiça, seja a obra criadora, seja na sua providência, seja especialmente, particularmente, no que diz respeito à obra da redenção. Não é incomum as pessoas se queixarem de que Deus é injusto, exatamente porque Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Há pouco tempo nós concluímos nas nossas leituras, na nossa reunião de quarta-feira, a leitura do livro de Zacarias. Estamos lendo Malaquias. E nesses livros nós vemos como o povo de Israel, o povo de Deus, com muita frequência se queixava da maneira como Deus estava conduzindo o povo de Israel na sua providência soberana. Na carta aos Romanos, nós temos bons exemplos desta atitude, quando, por exemplo, no capítulo 9, no versículo 14, o apóstolo Paulo antecipa a reação do povo de Israel diante da pregação do Evangelho da Graça, quando ele diz: Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia
de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Pouco adiante, no verso 19, o apóstolo Paulo, em uma pergunta de retórica, pergunta: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E ele mesmo responde: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra, e outro para desonra? E um pouco adiante ainda, no mesmo capítulo, a partir do versículo 30, o apóstolo Paulo elabora mais essa questão, dizendo: que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre de fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. E desde então, meus irmãos, as coisas não mudam. É muito comum, quantas vezes já me procuraram querendo compreender ou não entendendo a graça eletiva, salvadora, retributiva, soberana de Deus em Cristo Jesus. Perguntando: pastor, por que Deus, então, escolhe uns e não a outros para a salvação? Por que Deus abençoa uns e não abençoa da mesma maneira a outras pessoas? Na realidade, irmãos e irmãs, por trás dessas questões, dessas queixas, dessas reclamações contra a graça soberana de Deus em Cristo, está uma perspectiva equivocada acerca da nossa situação, da nossa condição humana. Essas queixas, essas perguntas, essas reclamações, elas pressupõem que os seres humanos em geral sejam justos e mereçam o favor, a misericórdia e a graça de Deus. Quando, na realidade, se cada ser humano, e todo ser humano, recebesse aquilo que de fato ele merece, toda a raça humana seria lançada na condenação e no inferno. Porque todos nós somos injustos, todos nós somos pecadores, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem por si só cumpra a vontade de Deus, realize os seus mandamentos. E é exatamente por isso que, se por um lado, vemos constantemente, tanto na Bíblia como na experiência prática, essa reclamação, essa insistência, essa queixa contra a graça soberana de Deus, por outro lado, o Evangelho ressalta que Deus é soberano tanto na obra da criação, como na sua obra da providência, como também na sua obra da salvação. O Evangelho ressalta a graça soberana de Deus, a qual faz com que todas as coisas concorram juntas para a realização e a consumação da sua vontade soberana, boa, agradável e perfeita. E, meus irmãos, o texto que temos diante de nós, ele considera exatamente essa questão. A doutrina
da salvação exclusivamente pela graça de Deus, independentemente de obras da lei, ela não é apenas, como alguns argumentam, uma doutrina paulina, uma doutrina do apóstolo Paulo. Não, nada disso. Ela é ensinada no Evangelho. E essa parábola ensina e ressalta e enfatiza exatamente isso, que Deus dispensa as suas bênçãos, não por mérito humano, mas pela graça soberana dele em Cristo Jesus. No domingo retrasado, sem contar o domingo passado, que tivemos aqui reunidos na nossa conferência, nós tivemos a oportunidade de considerar juntos o diálogo de Jesus com um jovem rico, importante, religioso e moralista, que o procurou perguntando o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor Jesus conduziu aquele jovem a perceber que, na realidade, longe de cumprir os mandamentos de Deus, como ele julgava e pensava, ele, na realidade, não cumpria o primeiro e grande mandamento, que era amar a Deus acima de todas as coisas, e nem o segundo grande mandamento, que era amar o seu próximo como a si mesmo. E no domingo passado, consideramos a passagem seguinte, que na realidade é suscitada e é continuação da passagem anterior, no capítulo 19, dos versículos 23 até o final do capítulo, o versículo 30, onde o Senhor Jesus nos admoesta com relação aos perigos da riqueza e ensina que a salvação é prerrogativa divina. Só Deus pode salvar. Respondendo à pergunta dos discípulos que ficaram espantados, assustados, quando o Senhor Jesus disse que era mais difícil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus disse que isso, na realidade, ou seja, a salvação, é impossível, não a ricos, mas aos homens, isto é, a ricos e pobres. Mas disse que, para Deus, tudo é possível, porque a salvação não depende de obras, de méritos, de virtudes nossas, mas depende exclusivamente da graça salvadora, soberana de Deus, por meio da obra redentora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda encorajou os seus discípulos, que perguntaram, enquanto a nós, que agimos e procedemos diferentemente desse jovem rico, cujo diálogo com o Senhor Jesus nós acabamos de presenciar. Nós que deixamos pai e mãe, irmãos, irmãs e bens e propriedades, o que será de nós? E o Senhor Jesus os encoraja, dizendo, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando da regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. E a passagem conclui com uma declaração de Jesus no versículo 30. Declaração essa que ele vai ilustrar e elaborar com a parábola que nós acabamos de ler.
No versículo 30 ele diz: porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. E, portanto, com a parábola que nós acabamos de ler, do versículo 20 até o versículo 15, o Senhor Jesus está exatamente ilustrando e explicando a sua advertência no versículo 30. Nós temos aqui nessa declaração uma declaração importante, tão importante que o Senhor Jesus então conta essa parábola para elucidá-la, esclarecê-la, explicá-la, e ele fecha a parábola novamente com a declaração que ele tinha mencionado no versículo 30, quando no versículo 16 do capítulo 20 ele diz: assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, mas ele acrescenta: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Jesus como que introduz a parábola com essa declaração e conclui a parábola com essa declaração, ligando claramente a parábola que nós lemos e queremos considerar no capítulo 20 com o que o Senhor Jesus, com a narrativa e o ensino de Jesus na porção anterior que o presbítero Jonas leu há pouco, no episódio do jovem rico e também do ensino de Jesus sobre o perigo da riqueza, a partir do versículo 23 do capítulo 19. Então, meus irmãos, por favor, mantenham a Bíblia aberta e vamos, com a graça de Deus, considerar o ensino do Senhor Jesus nessa parábola, que na minha Bíblia, pelo menos, tem o título, e ela é geralmente conhecida, como a parábola dos trabalhadores na vinha, mas que nós poderíamos chamar de parábola do agricultor generoso. Eu penso que seria um título mais apropriado. Mais apropriado porque, apesar da parábola ilustrar o princípio do reino mencionado no versículo 30, e reforçado no final da parábola, no versículo 16, a parábola focaliza, como na verdade não poderia deixar de ser, o proprietário da vinha. A ênfase aqui não está tanto nos trabalhadores da vinha, mas sim no proprietário da vinha. Os irmãos observarem bem, verão que o agente principal aqui, a personagem principal da parábola é o proprietário da vinha. Na realidade, logo no início, nós lemos que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O ponto de comparação, o ponto de semelhança que Jesus quer ilustrar aqui com a parábola é o reino de Deus. Mas o aspecto principal que ele quer comparar com o reino de Deus é exatamente esse proprietário da vinha, e não tanto os trabalhadores da vinha. Tanto é que tudo aqui na parábola gira em torno do proprietário dessa vinha. É ele quem sai para assalariar os trabalhadores, é ele quem volta repetidamente à praça da cidade, à agência de emprego da época, para assalariar pessoas para trabalharem na vinha. É ele quem ordena que o seu administrador remunere os trabalhadores. É ele quem, é contra ele que murmuram alguns desses trabalhadores, e é o proprietário quem responde a essa reclamação, a essa murmuração, explicando, portanto, as suas razões e descortinando a impiedade do coração daqueles primeiros trabalhadores que foram contratados e trabalharam o dia inteiro. E a utilização dessa figura da vinha
para representar o povo de Deus, o povo de Israel, ela não é uma surpresa. Porque não é infrequente essa comparação no Antigo Testamento. Apenas um exemplo. No livro de Isaías, no capítulo 5, nós encontramos uma outra parábola muito conhecida também sobre uma vinha. Lá nós lemos assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas ruins, uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Esse desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Então, meus irmãos, aqui nós temos essa parábola da vinha, mais uma vez, a parábola do vinicultor generoso, a parábola de um proprietário de uma vinha que se mostra surpreendentemente generoso para com os seus trabalhadores. Então, por favor, mantenha a Bíblia aberta e vamos considerar um pouco, refletir um pouco sobre essa parábola. Vamos observar primeiro, dos versículos 1 ao versículo 7, a contratação dos assalariados, dos diaristas, dos empregados para trabalharem na vinha. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção dos irmãos quanto a isso, acerca da esfera de comparação que eu já mencionei. Essa parábola tem por objetivo específico ilustrar um princípio do reino dos céus, um princípio do reino de Deus. Porque o reino dos céus, assim começa, é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vida. Então, essa parábola tem por objetivo ilustrar um princípio característico do reino de Deus e diferente do reino do mundo, o reino dos homens. E por isso, nós não estranhamos que alguns daqueles trabalhadores se surpreenderam com a atitude do dono da vinha e que nós mesmos até possamos ficar assim, pensando e surpresos com a atitude que ele tomou, condenando aquilo que é absolutamente virtuoso nele. Temos aqui, portanto, essa comparação do reino dos céus com um homem, que é o personagem principal, o dono da vinha, que sai para contratar empregados, diaristas, para trabalhar na sua vinha. A ideia muito provável aqui é que chegou o momento da colheita. E no momento da colheita, aqueles que vivem em ambiente rural sabem, não faz parte da nossa vida, né, urbana, então é hora de sair contratando funcionários para trabalharem na colheita, porque se demorar muito, as uvas se estragarão e então não alcançarão, na realidade, o seu propósito. Lendo um pouquinho sobre esse assunto, de plantação, de vinha, essas coisas, eu verifiquei que, na realidade, se demora muito a colher a vinha, a quantidade de açúcar na vinha, nas uvas, se torna grande demais
e elas então não se prestam para o propósito que é a produção de vinho, como se presta se for colhida a tempo, no momento apropriado e no momento adequado. Nos versículos 2 a 6, nós vemos a contratação, isto é, o próprio proprietário da vinha, podia ter mandado o seu administrador, mas não mandou, ele próprio foi aquilo que representava na época, o que hoje representaria uma agência de trabalho, ele foi à praça. Pessoas que estavam precisando trabalhar, então não tinham emprego fixo, ficavam na praça esperando que alguém passasse por ali e as contratasse para trabalhar na vinha ou em outra atividade semelhante a essa. E diz o texto que ele foi logo de manhã, seria na primeira hora, isso corresponde às 6 horas da manhã, e então contratou um grupo de trabalhadores, de pessoas que ali estavam para trabalhar na vinha, e acertou com ele o pagamento do trabalho por aquele dia provavelmente dia de colheita, ou seja, um denário. Um denário era o valor adequado, apropriado na época, para o dia de trabalho de um soldado romano e o dia de trabalho de um jornaleiro. O suficiente e o normal, é impossível a gente colocar em moeda nossa, né, atual, isso é absolutamente, praticamente impossível. Mas corresponderia, na realidade, a um dia adequado de trabalho, mesmo para um soldado romano e também para um trabalhador, um diarista, então, na época. Parábola que o trabalhador da vinha, provavelmente precisando mais trabalhadores, mas percebe-se aqui a atenção, o cuidado do trabalhador, do proprietário, com a preocupação dele com a condição daquelas pessoas. Ele retorna à praça na terceira hora, isto é, lá pelas 9 horas da manhã. E ele encontra outras pessoas que estavam lá ainda desocupadas, sem trabalho, e então ele também as contrata. Não é? A partir daí, ele não acerta, na realidade, o preço do trabalho. Nós lemos no versículo 3 que, saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. E o dono da vinha, provavelmente continuando a precisar de mais pessoas para trabalhar na vinha, ele retorna novamente à praça na hora sexta, isso é, por volta de meio-dia, retorna na hora nona, por volta das 3 horas da tarde, e retorna ainda, vejam só, na hora 1/10, na hora 11ª, às 5 horas da tarde. Era absolutamente, alguém pode estar pensando, puxa, de 6 às 6 era um trabalho duro. Era exatamente o normal na época e ainda é o normal no campo trabalhar de sol a sol, né? De 6 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Mas o agricultor voltou até na hora das 5 horas da tarde. O expediente já estava quase encerrando, mas ele retorna à praça. E então aí ainda haviam alguns trabalhadores que não tinham tido o privilégio de ser contratados para trabalhar, precisavam ganhar o seu pão para sustentar a sua família, e então o proprietário, e aí está a primeira surpresa nessa parábola, ele então contrata aqueles assalariados para que eles fossem para a vinha trabalhar, e então ele lhes pagaria aquilo que fosse justo. Certamente eles estavam esperando aí ganhar pelo menos uma gorjeta, um pouquinho, alguma coisa, melhor um pouquinho, trabalhar 1 hora lá do que nada e voltar para casa de mãos vazias. Aqueles que procuram emprego, não têm emprego e saem para procurar, sabem que é melhor um trabalho temporário, alguma coisa pequena, do que nada. Nos versículos 8, os irmãos, por favor, observem, até o versículo 12, o Senhor Jesus, no relato da parábola, ele conta como foi a prestação de contas. Ou seja, ao cair da tarde,
o Antigo Testamento, o povo de Israel sabia muito bem, isso era uma exigência da lei de Deus, que os jornaleiros, ou seja, os assalariados, os diaristas, os que trabalhavam recebendo por dia, deveriam receber o seu salário no mesmo dia. Eles dependiam daquele, viviam daquele salário que eles recebiam a cada dia. E assim, portanto, às 6 horas da tarde, mais ou menos, ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. E aí vem a segunda surpresa, porque, diferentemente do que era costume, do que seria de esperar, ele ordena que o pagamento se desse a partir dos últimos assalariados contratados para os primeiros contratados. Ou seja, aqueles que foram contratados às 5 horas da tarde, trabalharam 1 hora, receberiam primeiro. Depois, os que foram contratados às 3 horas da tarde, a meio-dia, às 9 horas da tarde, e finalmente aqueles que foram contratados inicialmente por 1 denário. Mas a surpresa maior estava por vir. É que o proprietário da vinha ordenou que fosse pago aquele que havia trabalhado só 1 hora, contratado às 5 horas da tarde, 6 horas encerrou o expediente, que ele então recebesse 1 denário, ou seja, o mesmo que ele havia contratado aqueles às 6 horas da manhã e que tinham trabalhado o dia todo. O texto nos diz o que foi feito com os que foram contratados às 3, às 9, a meio-dia, às 3 da tarde, mas indica que a ideia é clara de que eles receberam também 1 denário, assim como, muito feliz, recebeu aquele que havia trabalhado apenas 1 hora. Podemos imaginar a surpresa. O dono da vinha não tinha acertado o preço para aqueles que tinham sido contratados posteriormente, e ele certamente não estava esperando receber tudo isso, 1 denário inteiro, o valor correspondente à jornada inteira de trabalho, e certamente saíram felizes da vida. Eu acho que quem foi contratado às 3 da tarde também não reclamou. Acho que quem foi contratado às meio-dia também não reclamou. 9 horas, talvez até pudesse esperar um pouquinho mais, mas eu acho que ele não reclamou também, porque afinal de contas ele recebeu um salário inteiro e começou a trabalhar apenas às 9 horas da manhã. Mas aí, meus irmãos, nos versículos 10 até o versículo 12, nós encontramos o registro do pagamento daqueles que haviam recebido primeiro, contratado primeiro. Obviamente, eles estavam olhando aquilo tudo e estavam na expectativa. Nós vamos receber bem os 2 denários, né? Porque quem trabalhou 1 hora, recebeu 1, nós estamos aqui desde manhã, nós vamos receber um preço justo, nós vamos receber 2 denários, ou coisa parecida. Mas, para a surpresa deles, eles receberam 1 denário. A mesma coisa que receberam aqueles que haviam sido contratados às 5 horas da tarde e haviam trabalhado apenas 1 hora. A reação deles qual foi? Primeiro, de surpresa. Eles ficaram surpresos com o que havia acontecido, porque eles pensavam, diz o texto no versículo 10, que eles receberam mais, mas receberam apenas 1 denário. E a segunda reação foi de murmuração. Nós lemos no versículo 11 que, tendo recebido, eles murmuraram contra o dono da casa. E murmuraram, acusando o proprietário da vinha de ser injusto. Injusto. Afinal de contas, disseram eles, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia, trabalhando desde 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. A nossa mentalidade pecaminosa provavelmente está se
alinhando com esses trabalhadores que foram contratados em primeiro lugar, pensando assim, parece que ele tem razão, não é? De alguma maneira ele tem razão. Não é improvável que se nós estivéssemos entre aqueles que foram contratados na primeira hora e passaram o dia trabalhando, se nos uníssemos àqueles que estavam ali reclamando e esperássemos ganhar mais e receber mais e reclamássemos se nós víssemos aqueles que trabalharam apenas uma hora recebendo um denário e nós recebêssemos apenas um denário também. E nos últimos versículos, irmãos, versículos 13 até o versículo 16, nós encontramos a explicação do proprietário da vinha. Primeiro ele dá uma resposta, reivindicando a sua justiça e também apontando para a sua generosidade. Ele diz, mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Qual foi a injustiça que eu cometi? Eu não contratei contigo um denário? Está aqui bem que tem um papel aqui. Está aqui o contrato. Nós não acertamos que tu trabalharias o dia e eu te pagaria um denário? Qual foi a injustiça que eu cometi? Apenas uma explicação. O termo amigo, que aqui aparece, ele não é frequente no Novo Testamento. E ele, na realidade, aonde é utilizado, apenas mais 2 vezes, fora aqui, no Evangelho de Mateus pelo menos, ele é utilizado de forma irônica. Por exemplo, ele é utilizado no capítulo 22, no versículo 12, em outra parábola, a parábola das bodas. Os irmãos devem lembrar, quando um banquete é realizado por um rei, muitos são convidados para as bodas, não vão, e então ele estende o convite, e eis que chega um penetra na festa. É o termo, né? Talvez que mais se adeque aqui. Que não estava vestido com as vestes adequadas, as vestes nupciais. E no versículo 12 nós lemos assim, perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E vejam só, uma expressão conhecida do nosso texto, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quer dizer, amigo, evidentemente, é um termo irônico. A gente não amarra um amigo pelos pés e lança fora em lugar nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Portanto, não vamos concluir que o termo amigo utilizado na parábola que nós estamos considerando denote alguma coisa positiva, porque na realidade não denota. O outro exemplo, apenas para os irmãos perceberem bem, do uso dessa parábola se encontra no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, no versículo 50. E vejam a quem o termo é aplicado. A Judas, exatamente aquele que traiu o Senhor Jesus. Versículo 50 nós lemos, Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto aproximando-se eles, deitaram as mãos de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam, e assim vai o texto, os irmãos conhecem bem, era Judas, um dos 12, que com uma grande turba, com espadas e porretes, os principais sacerdotes, veio, beijou Jesus, na verdade estava traindo, indicando que ele era aquele que eles deveriam prender. Então, portanto, não infiram do uso da parábola amigo que a referência aqui deva ser interpretada necessariamente a um membro da igreja de Cristo. Mas, pelo contrário, o termo é utilizado aqui de maneira irônica. E ele, portanto, chama a atenção, primeiro para a justiça dele,
porque afinal de contas, ele havia sido, o contratante, o dono da vinha, não havia sido absolutamente injusto para com ele havia pago exatamente aquilo que havia sido contratado, e também chama a atenção, nesses versículos 13 e 14, para, especialmente agora no verso 14, para a generosidade do proprietário. Tome o que é teu e vai-te, pois quero dar a este tanto quanto a ti. Ele não havia retribuído menos do que ele havia contratado. Ele não havia falhado em nada para com aqueles que ele havia contratado na primeira hora. Pelo contrário, ele apenas quis dar mais para aqueles que ele havia contratado posteriormente. A explicação do proprietário inclui também duas perguntas no versículo 15. Por favor, observem. Ressaltando, primeiro, o seu direito de propriedade, e a segunda, ressaltando a sua generosidade. Mas isso tudo para iluminar o coração daqueles primeiros trabalhadores e perceberem, para que eles pudessem perceber que era imprópria, indevida a reclamação deles. Porventura, diz ele, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Porventura, eu não tenho direito de tomar mais do que é meu e remunerar mais aos outros que confiaram em mim, mesmo não tendo eu acertado um preço para o pagamento do trabalho deles, e foram trabalhar na vinha, e eu não tenho direito de pagar mais do que eu deveria? E ressalta a sua generosidade na segunda pergunta, quando ele diz, não são maus, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? São maus os teus olhos, porque eu sou bom? Está te parecendo injusto e ruim o fato de eu ser gracioso, de eu ser generoso, e de eu estar agindo de forma misericordiosa e bondosa para com aqueles que estão necessitando, dando mais do que eles mereciam? E o versículo 16, irmãos. O texto termina com essas duas declarações que ressaltam o princípio do reino que o Senhor Jesus quer que nós compreendamos. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, associando a parábola aos episódios anteriores que se encontram ligados e que nós tivemos a oportunidade de considerar em 2 domingos anteriores, o episódio do jovem rico e o perigo das riquezas. E ainda, no final do versículo 16, uma segunda declaração, que na minha Bíblia se encontra em colchetes, provavelmente na versão dos irmãos também, simplesmente porque o texto não se encontra em poucos manuscritos antigos, especialmente em 2 manuscritos que são muito apreciados por aqueles dos manuscritos do Antigo Testamento, mas que na realidade se encontra na grande maioria, na grande massa de manuscritos, milhares de manuscritos que foram preservados, e portanto não há nenhuma razão para duvidarmos da canonicidade desse final do versículo 16. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E essa declaração de Jesus parece indicar que os primeiros não devem necessariamente ser identificados com os discípulos de Jesus, como alguns interpretam a parábola. Essa é a parábola. Agora, apenas algumas observações com relação à referência
imediata da parábola e depois algumas lições. Com relação à referência imediata da parábola, aí nós ficamos numa enrascada. É difícil responder a seguinte pergunta: contra quem Jesus profere essa parábola? Sim, contra quem? Ou seja, quem são aqueles primeiros que reclamam por terem recebido a mesma coisa que aqueles que trabalharam pouco acabaram recebendo pela generosidade do proprietário da vinha? Alguns intérpretes entendem que a referência aqui, que o texto, a parábola, se trata de uma advertência aos discípulos de Jesus, associada à pergunta deles no capítulo 19, no versículo 27. Ou seja, então lhe falou Pedro, como porta-voz dos discípulos: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será por de nós? Ou seja, qual é a nossa recompensa? Então, para alguns intérpretes, o Senhor Jesus conta essa parábola exatamente para alertar os seus próprios discípulos, os apóstolos, dizendo: muito bem, vocês têm sido abençoados, mas os primeiros serão os últimos, vocês serão os últimos, ou seja, eu ainda abençoarei outros mais do que vocês. Não pensem que na igreja, como no exército, antiguidade é posto, porque não é. E não é porque vocês foram os primeiros a se converterem, ou mesmo porque vocês são os apóstolos, que necessariamente vocês serão os maiores. Uma tentativa, talvez, de evitar que os discípulos se ensoberbecessem, se exaltassem em virtude da condição deles. Jesus teria, portanto, garantido que, de fato, eles seriam abençoados por terem deixado pais, mães e filhos e campos e irmãos por amor a Ele, mas que eles tivessem cuidado. Teríamos, portanto, uma advertência aqui para os discípulos, os apóstolos de Jesus. E essa interpretação é favorecida pelo fato de que a recompensa é a mesma para todos, seria a mesma para todos, ou seja, um denário, o que na compreensão de vários intérpretes representaria a salvação e a vida eterna. Ou seja, não importa quem veio primeiro, quem vem depois, Deus é gracioso, e como Ele é gracioso, Ele remunera independentemente de termos laborado no Evangelho durante a vida toda, de maneira essencialmente igual, com a salvação, a vida eterna, mesmo aqueles que foram salvos na última hora, como, por exemplo, aquele ladrão na cruz que foi salvo e também herdou um denário, ou seja, a salvação, a vida eterna, mesmo sem ter laborado de sol a sol no Evangelho, ou mesmo com relação aos gentios que viriam depois, ou alguma coisa semelhante a isso. É uma interpretação razoável, né? Não tem por que nós contradizermos essa interpretação. Pode ser que o Senhor Jesus esteja, de fato, tenha feito a declaração no capítulo 19, versículo 30, que ele vai expandir na parábola, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros, como uma advertência aos seus próprios apóstolos. Se nós interpretarmos esse porém, aqui no início, como uma adversativa, né, então, isso ainda favoreceria mais ainda essa interpretação. Mas no original, a conjunção aqui utilizada, traduzida como porém, a conjunção de, ela pode ser adversativa, mas pode também ser explicativa, ou seja, nós poderíamos ler aqui, não, porém muitos serão primeiros, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros, mas poderíamos ler muito bem aqui, isto é, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros, ou seja, explicando que e favorecendo uma segunda interpretação.
Qual é a segunda interpretação? Que Jesus teria contado essa parábola, especialmente contra o povo de Deus no Antigo Testamento, os judeus em geral, representados pelos fariseus, com tanta frequência temos encontrado os fariseus no Novo Testamento, aqui no Evangelho de Mateus, mas particularmente representado por aquele jovem rico. Em contraste com os discípulos e especialmente com os crentes gentílicos. Neste caso, o Senhor Jesus estaria contando essa parábola contra aquele jovem rico. E contra o jovem rico, contra os fariseus e contra os judeus em geral, porque eles eram os primeiros. Eles sempre foram favorecidos pelo Evangelho. A eles foram confiados os oráculos de Deus. Eles tinham a prerrogativa no Antigo Testamento, para eles foram os profetas, eles eram o povo da aliança, eles tinham sido favorecidos. E eles eram representados aqui no contexto por aquele jovem rico que veio a Jesus e disse, olha, tudo isso eu tenho feito, eu tenho cumprido a lei, tenho feito tudo isso, o que é que me falta para ganhar a vida eterna, alcançar a vida eterna? E os irmãos sabem como ele saiu ali de fininho, porque na realidade ele não amava a Deus em primeiro lugar, ele amava em primeiro lugar as riquezas, ele não amava o próximo como a si mesmo, na realidade ele não tinha entendido o que era guardar os mandamentos. Na realidade ninguém pode observar inteiramente os mandamentos, é preciso confiar em Cristo, o Messias prometido como único, nosso único e suficiente Salvador. Porque no contexto, vamos dizer, o vilão é o jovem rico. Ele é quem sai mal na história. Os discípulos de Jesus não saem mal não. Quando eles perguntam, e nós? O que é que acontecerá conosco? O Senhor Jesus não tem uma palavra negativa para eles, tem uma palavra positiva. Não, vocês que de fato deixaram pais e mães, irmãs e campos, receberão muitas vezes mais no presente e herdarão a vida eterna. Isto é, muitos primeiros, como aquele jovem rico, importante, religioso, moralista, aparentemente primeiros, manifestarão, como se manifestou, os últimos. E muitos últimos, como aqueles discípulos, aqueles apóstolos, pescadores e desprezados, e perseguidos e mortos, praticamente todos eles seriam mortos por amor a Cristo. Esses seriam primeiros na regeneração, na vinda do Senhor Jesus em glória, no dia da retribuição, quando todas as coisas ficarão claras e que muitos religiosos e moralistas, importantes e ricos, que pareciam primeiros, se manifestarão ser últimos. Enquanto que muitos que pareciam últimos, como os discípulos, se manifestariam ser os primeiros. A favor dessa interpretação está o final do versículo 16, onde nós lemos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Indicando aqui que, na realidade, Jesus está contrastando dois grupos de pessoas. Muitos foram chamados para ser assalariados, mas os escolhidos foram aqueles chamados na última hora, pela generosidade soberana do proprietário da vinha. Meus irmãos, e neste caso, nós não poderíamos imaginar que os poucos escolhidos, os não escolhidos, seriam os apóstolos. Se essa parábola fosse proferida contra os apóstolos para admoestá-los. Mas, enfim, ambas as interpretações apresentam dificuldades. Sabe por quê? Porque parábolas não são alegorias. E a gente acaba não sabendo exatamente até que ponto nós devemos considerar. Por exemplo, será que esse denário tem algum significado mesmo? A salvação, a vida eterna? Ou ele
é só um componente da parábola para contar a história e não deve ser considerado, e nós devemos concentrar aqui apenas naquelas lições fundamentais e essenciais. É bem provável, como alguns bons intérpretes do Novo Testamento, que nós devamos entender essa parábola não como contada especificamente contra grupo nenhum, nem contra os apóstolos, nem contra o jovem rico, mas apenas em termos gerais, como as parábolas de Jesus são geralmente, normalmente contadas, para ensinar algumas lições gerais, alguns princípios gerais com referência ao reino de Deus. E assim, meus irmãos, algumas lições aqui podem certamente ser extraídas. A primeira delas é que as bênçãos do reino, inclusas na salvação, na vida eterna, não são conquistadas com o nosso trabalho, com a nossa religiosidade, com o moralismo ou com qualquer outra obra humana. Se recebermos o que merecemos, receberemos apenas a justa condenação pelos nossos pecados. Certamente essa parábola nos ensina que as bênçãos do reino de Deus, elas não são conquistadas pelo trabalho. Não são porque nós merecemos. Deus nos tem abençoado com tanta sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus nos tem abençoado na sua providência, Deus nos tem abençoado na sua criação, e Deus nos tem abençoado especialmente na grande obra da redenção que Cristo conquistou para nós. Mas nós não merecemos nada disso. E se nós achamos que nós merecemos e reclamarmos alguma coisa de Deus, é porque nós estamos manifestando uma mentalidade que pode ser adequada para os negócios desta vida. Uma parábola não tem a intenção de nos ensinar princípios de administração. Por favor, não queiram reproduzir essa história. Se alguém tem alguns assalariados, empregados, provavelmente vocês vão ter grande confusão no negócio. Não é essa a intenção. A intenção da parábola é nos transmitir esses grandes princípios, essa grande verdade do reino. O assalariador, quanto a isso não há dúvida nenhuma, o proprietário da vinha, o Deus Todo-Poderoso, gracioso e misericordioso, ele é dono dos céus e da terra. Ele é Senhor absoluto da nossa vida. Ele é como aquele oleiro que tem direito sobre a massa para fazer o que bem quiser dela, porque a massa não tem direito algum. Porque nós não temos mérito nenhum, nem virtude nenhuma. E bênção nenhuma pode ser reivindicada, porque tudo é manifestação da misericórdia, da graça e do amor de Deus em Cristo Jesus. As bênçãos que nós recebemos, essencialmente a grande bênção da salvação e da vida eterna, e todas as bênçãos que a acompanham, são manifestações da graça soberana de Deus em Cristo, independentemente de obras da lei, como Paulo ensina tão claramente, e como Jesus ensina aqui. Ele não comete injustiça ao nos dar a todos o que nós simplesmente merecemos. Ele é gracioso quando ele nos dá mais do que merecemos. Porque, na realidade, se formos receber o que nós merecemos, eu volto a ressaltar, todos nós mereceríamos a condenação e a morte eterna. Porque nós somos pecadores em Adão e pecadores pelos nossos próprios atos, pela nossa própria conduta. Portanto, meus irmãos e irmãs, os não escolhidos não têm do que reclamar. E os escolhidos não têm do que se vangloriar. Os não escolhidos, eles apenas se encontram na condição em que se encontram pela própria pecaminosidade deles. E aqueles que são escolhidos e que são objeto do favor e da graça, eles recebem apenas aquilo que não merecem, pelo amor e pela graça e pela generosidade do proprietário da vinha, que nos dá muito mais do que nós merecemos. As bênçãos do reino de Deus em Cristo, elas são distribuídas de acordo com o princípio da graça soberana de Deus em Cristo, e não
sob o princípio do mérito. Essa é a lição dessa parábola. Parábolas, elas têm como propósito ensinar uma lição. Elas contam uma história, nós não podemos ficar tentando identificar significados nos detalhes da história, mas a lição geral aqui é clara: as bênçãos do reino de Deus em Cristo são distribuídas de acordo com um princípio que é ensinado aqui. O princípio da graça soberana do proprietário da vinha. E não segundo o princípio do mérito, da virtude daqueles que trabalham e realizam obras que não passam de trapos de imundície diante de Deus e que não teriam, portanto, valor algum. Eu quero concluir, meus irmãos, a exposição dessa passagem, apenas lendo uma passagem bem conhecida dos irmãos, Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, aonde a verdade ensinada na parábola que Jesus nos conta, aqui é ressaltada pelo apóstolo Paulo de forma direta nesses versículos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. A doutrina da graça soberana de Deus em Cristo não é invenção paulina, não. Ela é ensinada por Jesus de maneira clara nessa parábola que nós acabamos de considerar. Aqueles que não são salvos, não são escolhidos, ou não recebem algumas bênçãos que vêm outros receber, eles não têm por que reclamar. Porque não merecem mais do que nada do que têm, ou são. Isso só mostra, só manifesta na realidade a mentalidade mundana do nosso coração. Quando nós lemos uma parábola como essa, e lá pelas tantas nós estamos até concordando com a reclamação daquele jovem, daquelas pessoas que foram contratadas no início, nós estamos exatamente mostrando uma mentalidade que não expressa a mentalidade do reino. Porque no reino as coisas são diferentes. Aquilo que pode até ser justo aqui nesse mundo, não representa necessariamente um princípio do reino. O princípio do reino é claramente estabelecido. As bênçãos do reino de Deus em Cristo, elas são distribuídas de acordo com o princípio da graça soberana de Deus, que criou todas as coisas para o louvor da sua glória. E não por méritos, por virtudes, ou por qualquer trabalho ou obra que o ser humano possa realizar. Essa é uma grande, fundamental, essencial doutrina bíblica, que nós só podemos ser redimidos, nos prostrar aos pés de Deus e expressar a nossa gratidão, porque somos o que somos exclusivamente pela graça de Deus e não por mérito algum da nossa parte. E aqueles que não são escolhidos não têm absolutamente nada do que reclamar, porque são pecadores e não merecem nada. E não é razoável reclamar da graça e da generosidade do proprietário da vinha, que do que é seu, resolve dar graciosamente mais a alguns do que aquilo que eles merecem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir e compartilhar o vídeo, considere se inscrever no canal.